Hoje no Trilegal Podcast em Relações Internacionais, é hora de conversar sobre um assunto muito popular no mundo contemporâneo. As finanças contemporâneas têm sido invadidas pelas famosas criptomoedas, as chamadas redes de moedas eletrônicas, que buscam se desconectar do mundo da política, das intervenções arbitrárias dos poderosos e avançar na realização dos interesses individuais na economia. Realidade ou utopia? Os tricriptografados professores Aline Tomé e Fred Dias recebem Daniel Kozinski, doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, autor de Bitcoin e Criptomoedas, a utopia da neutralidade e a realidade política do dinheiro. O papo é muito interessante, especialmente para os que têm interesse em investir no mercado de criptomoedas sem carregar ilusões que escondem o direcionamento político interessado de toda essa estrutura monetária inovadora. Será que eu consigo fazer meu primeiro milhão investindo em bitcoins para poder largar esse bico aqui, curtir umas férias nas Maldivas, pé na areia e... Trilegal no ar, solta o play! Trilegal Podcast, segunda temporada, episódio 11, e eu estou de volta. Semana passada eu não pude participar, então, do episódio 10. Estava afônica, agora eu estou só um pouco rouca, né? Então, mas estou melhorando. Peguei uma dessas viroses dessa época do frio e que aqui em Brasília complica um pouco mais com a seca que a gente vive todo dia, né? Então, gostaria de saudar nossa comunidade Trilegal e meus companheiros hoje aqui de podcast, então, professor Fred Dias, e estamos com um convidado que vem falar para a gente aqui de um dos temas que mais foi pedido desde que a gente começou o podcast, que são as criptomoedas, os bitcoins e o que quer dizer tudo isso e para o futuro da humanidade, né? Então, a gente está aqui finalmente tendo a oportunidade de esclarecer a respeito do tema, e nós convidamos, então, Daniel Kozinski, que é doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ, pesquisador e autor, entre outros livros, de Bitcoin e criptomoedas, a utopia da neutralidade e a realidade política do dinheiro. E, bom, somos nós três que vamos falar aqui. Então, vou passar primeiro para o meu parceiro, Fred Dias, e depois ele, então, passa para o Daniel, também cumprimentá-los a todos. Legal, gente. Tudo bem com vocês? Mais uma semana de Trilegal Podcast. A gente seguindo aí para o final da segunda temporada. Na verdade, a gente ainda tem alguns convidados para fechar, né, a nossa segunda temporada de entrevistas com convidados sempre muito especiais. E é isso, né? A Aline já falou tudo. Hoje o nosso tema é Bitcoins, um dos temas mais pedidos aí pela comunidade, né? E sempre um dos temas recorrentes aí dos alunos na pesquisa de relações internacionais. Então, nada melhor do que um especialista mesmo da área. A gente, né, o nosso campo é multidisciplinar, relações internacionais, mas talvez aqui, eu acho que aqui, né, no nosso entorno, pelo menos, né, Aline, acho que a área que a gente sempre carece mais de especialistas mesmo é a área da economia, né? A gente, né, está num departamento, professor Daniel, que é um departamento de Direito e Relações Internacionais. Então, os debates com os especialistas de direito são sempre mais presentes, né? Com os economistas, não tanto. Então, é uma oportunidade muito singular essa de trazer aqui não só um especialista, um economista, né? Mas um especialista em criptomoedas. Então, prazer tê-lo aqui com a gente. Daniel. Obrigado, professor Frederico, professor Aline também, boa tarde a vocês. Boa tarde, né, aos nossos espectadores, nossas espectadoras. Eu queria agradecer primeiro a oportunidade de compartilhar com vocês aqui os resultados, né, das minhas pesquisas, sempre uma oportunidade interessante. E queria também agradecer ao meu primo Pablo por ter feito a ponte aí entre a gente. Isso. Meu famoso chefe, não sei se você sabe, mas ele é meu chefe. Depois ele te explica aí. Famoso chefe. Aline, então a gente já pode seguir para o nosso primeiro tema, né? A gente pensou aqui, então,
em dividir nosso papo de hoje, como sempre, em duas partes. Hoje, como o tema, né, das bitcoins é um tema que carece de muita especialidade, né, de muitos argumentos aí, linguagem especializada, a gente decidiu que o primeiro bloco, né, seria sobre essa parte mais teórico-conceitual, né, o que são as bitcoins, né, o que elas não são também, é sempre muito importante trazer a negativa aí. E esse é um tema da área da economia monetária, né? Então tem muita. Primeiro a gente tem que retornar e pensar o que é a moeda e o que é o dinheiro. Então são, né, conversas bem fundamentais que a gente precisa ter antes de seguir para um segundo bloco, em que a gente vai debater os usos políticos na política internacional mais contemporâneos, as perspectivas para o futuro do sistema financeiro monetário internacional das bitcoins. Né, sempre interrompendo esses nossos dois papos com aqueles quadros de cultura e depois de gastronomia. Então, eu queria, né, só compartilhar um pouco da minha história com o campo da economia, que, obviamente, acima de tudo, é de muito respeito, né, no sentido de que eu vejo muita tentativa de escape, né, da nossa área, dos temas mais ligados à economia mesmo, né, os fundamentos, teorias da economia, aquilo que talvez seja o contrário na área da economia, né, a tentativa de fugir dos temas da política. Aqui a gente tem talvez uma tentativa de não dar tanta atenção para as questões mais teóricas e abstratas que fundam, né, o conhecimento aí da economia, né? Então, eu fiz uma matéria durante o meu mestrado que era justamente economia monetária, caí de paraquedas, queria estudar a formação do euro, né, na integração europeia, que era o tema, né, corrente da época, e fui estudar com a professora, talvez ressoe bem aí nos seus ouvidos, Daniel, a professora Maria de Lourdes Molo, né, em economia monetária, e me ensinou, realmente foi assim fui do zero na economia, né, ao que eu podia alcançar ali, né, na época do mestrado, e ficou muito clara essa discussão mais original da moeda, né, na economia, que não é encerrada, né, a própria natureza da moeda na economia é uma discussão que divide aí os monetaristas, os keynesianos, neo-keynesianos, marxistas, neomarxistas. Então tem uma discussão muito fundamental para a gente depois entender a natureza da Bitcoin e essa expectativa que muitos alunos trazem, né, de um futuro de um sistema internacional, monetário internacional, de pagamentos, descolado, né, de qualquer iniciativa política, intervenção política, essa, né, utopia que deveria ser muito bem conhecida na nossa área, mas que ela ressoa muito, até porque a gente vive uma época de, né, grandes utopias. Eu até anotei aqui, né, para ligar todas ao mesmo tempo, que eu acho que elas estão ligadas, que é o movimento antivacina, o criacionismo, o terraplanismo, né, os movimentos da extrema-direita. Existe aí, e aí ligado a isso, o que eu já comentei contigo, Daniel, o terraplanismo financeiro, esse sonho divulgado pelos canais de YouTube de você com R$1 chegar a uma fortuna, né, de milhões, né, sem sair de casa, acordando, tem uma paródia aí sobre isso, né, acordando 10 da manhã em casa, na casa da avó, né, e ficar milionário, né, nesse mercado. Então, faz parte de um momento muito delicado, assim, acho que na vida social da humanidade, de quebras, né, Aline, naquele argumento que a gente usou outro dia, de segurança ontológica, né, a segurança sobre as questões mais básicas, né, que o conhecimento desenvolveu aí ao longo de séculos, né, eles estão sendo desafiados, né, com muita força nesse momento. E aí, eu acho que esse tema acaba entrando aí dentro. Então, Daniel, já falei demais, eu só quis colocar aqui de onde parte, né, meu interesse também nesse tema. O que você nos diz, então, sobre essas questões mais básicas da criptomoeda? Então, professor, eu acho que um bom início pode ser nós discutirmos exatamente o que é o dinheiro, né? E, bom, como você já falou, essa é uma discussão vastíssima, e, de certa forma, interminável, né? Nós temos diversas correntes de pensamento diferentes, para não falar antagônicas. Na verdade, várias delas são antagônicas. Mas é fundamental a gente ter esse entendimento para nós chegarmos ao entendimento, afinal, do que é o Bitcoin e do que o Bitcoin não é, né? A visão que nós temos, digamos assim, hegemônica, eu vou tentar aqui ser o mais breve e sucinto possível, né, dada a vastidão desse assunto.
A visão que nós temos mais comum, mais hegemônica sobre o que é moeda, né, é uma visão que tem origem na economia política clássica. Ela, na verdade, não é um argumento criado pelo Adam Smith, é um argumento anterior a ele. Alguns atribuem as origens mais remotas desse argumento a Aristóteles, ou seja, quase 2.500 anos atrás. Mas foi o Adam Smith consagrado, digamos assim, né, como o chamado pai da economia, né, que tornou esse argumento mais popular, mais dominante, que consagrou esse argumento. E a base desse argumento é que moeda é um meio de troca, né? Moeda é alguma coisa que mercadores, em algum lugar que ninguém sabe qual era e que em algum momento que também ninguém sabe qual era, convencionaram, né, utilizar determinadas mercadorias como moeda, né, como equivalente geral para fazer as trocas, né? Então, a partir dessa função original, né, originária de moeda, de meio de troca, é que essa mercadoria adquiriria suas propriedades monetárias, passaria a ser usado também como unidade de conta, como reserva de valor, enfim, as três funções clássicas da moeda, isso que eu costumo dizer, né? Meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Bom, a minha visão, ela parte mais de uma visão sociológica, histórica e também, de certa maneira, arqueológica, né? Ela busca, por exemplo, lá na Suméria, 3.500, 3.200 anos antes de Cristo, né, as origens mais remotas do que vem a ser esta instituição política chamada dinheiro, né, que, antes de tudo, é uma instituição política. E aqui eu já queria colocar uma distinção que parece insignificante a princípio, mas que eu acho que vai ilustrar bem o argumento depois. Nós separarmos dinheiro de moeda, embora nós normalmente utilizemos, né, esses dois termos como equivalentes, né, o que eu quero dizer é o seguinte: com o dinheiro, estou fazendo referência à instituição política da moeda. Essa é muito anterior à moeda em si, ao objeto, né? A moeda cunhada, o objeto que representa a instituição, ela surge mais ou menos no século VI a.C., na Ásia Menor. O dinheiro, enquanto instituição política, ele surge na Suméria, muito mais tempo. E é a partir desse fio original que nós começamos a entender que o dinheiro, na verdade, é um objeto completamente político, né? Não pode ser de outra maneira. Ele requer autoridade, né? Eu não vou usar o termo Estado, porque Estado já é um termo que faz referência a uma forma de organização política que é mais contemporânea, né, da Idade Moderna. Então, em vez de Estado, eu prefiro o termo autoridade. Ao longo da história, nós verificamos que não há dinheiro sem autoridade política. E, consequentemente, não há dinheiro sem violência por trás, sem coerção. Isso está na base do dinheiro, certo? A instituição política requer coerção, requer violência, porque ela tem como contrapartida a tributação. Ao mesmo tempo em que uma autoridade proclama um dinheiro, né, no caso da Suméria, por exemplo, era o shekel. É uma unidade para você mensurar valores, comparar valores, né, trocar mercadorias, contratar serviços, contratar trabalho, né, fazer empréstimos, crédito, etc. Primeiro você tem essa instituição e depois é que você atribui, a autoridade, atribui a essa instituição algum objeto ou alguns objetos, né, que passam a representá-lo socialmente. Por exemplo, no caso da Suméria, era prata e cevada. Determinadas quantias de prata e determinadas quantias de cevada. Assim também foi na Babilônia, né? Aí no segundo milênio antes de Cristo, você pegar, por exemplo, o Código de Hammurabi, está ali perfeitamente o rei proclamando o que é o dinheiro, qual é o nome, quanto ele vale, o que o representa em termos de prata, de cevada, de grãos de trigo, né? E também definindo quais eram os preços dos bens, dos serviços, do trabalho, né? As punições para crimes que fossem cometidos, tudo isso em termos do dinheiro, em termos do shekel. Ou seja, é uma instituição de controle social, de regulação social, né? É um meio de governo. Eu acho que essa é a melhor forma de nós entendermos o que é o dinheiro.
é um instrumento de governo, é um instrumento pelo qual as autoridades ordenam a sociedade, distribuem quem é que vai se apropriar do quê, né? Constroem as hierarquias sociais e sempre entendendo que o dinheiro tem como sua contrapartida a moeda. Bom, o dinheiro, perdão, tem como sua contrapartida a tributação, né? Os impostos. A moeda é o instrumento que representa fisicamente o dinheiro, mas não é necessário que seja assim. Existiam sociedades em que o dinheiro não tinha representação material, era simplesmente uma unidade contábil para fazer contas, para fazer registros das transações. Existiram também muitas sociedades em que a representação do dinheiro não era feita por moedas cunhadas, era feita, por exemplo, por pedras preciosas, ou até pedras mesmo, enormes, né? No caso da Polinésia, em que, na verdade, os clãs apenas marcavam as pedras com símbolo para dizer que aquela pedra representava uma quantidade tal de dinheiro e pertencia a um clã X. A partir do momento que ele fizesse alguma transação com outro clã, pagava-se aquela marca e fazia-se a marca de um clã diferente. Essa coisa toda. Então, o que é que nós temos aqui de fundamental? O dinheiro é instituição política. E a partir desse fio da meada aí que nós poderemos entender, esmiuçar o que é o Bitcoin mais para frente. Enfim, ou seja, quando a gente diz que é uma instituição política, Daniel, eu posso entender que o dinheiro é uma reserva de valor político, não só econômico. Quer dizer, controlar o dinheiro gera relações de controle e dominação dentro de uma sociedade, né? O dinheiro é fonte de poder político. Totalmente. Ele é produto do poder político, ao mesmo tempo ele é uma fonte de poder, um instrumento de comando, de dominação, né? A dívida, por exemplo, existe um livro fabuloso de um antropólogo americano, David Graeber, chamado Dívida aos Primeiros 5.000 Anos. Se não me engano, a versão em português tem esse título. Ali ele faz uma análise espetacular de como essa dobradinha dinheiro / dívida, né, tem sido e continua sendo, ao longo da história, um instrumento de dominação, né? Quando nós ouvimos, por exemplo, que no Brasil hoje nós temos 70% das famílias endividadas, né? Isso significa que nós temos 70% das famílias no Brasil em algum tipo de subordinação, né? Elas, de alguma maneira, têm sua liberdade reduzida por essa situação, mesmo porque a dívida ela também é um instituto social muito antigo, né? Estar em dívida com alguém também significa ter que prestar algo a alguém, né? Ou seja, há uma redução do status social, da liberdade daquele sujeito. Então, sim, sem dúvidas, o que você colocou procede, e, na verdade, eu vou até além, né? Eu diria que o dinheiro não é um objeto econômico, como normalmente se pensa nele. Ele é um objeto inteiramente político. E só pode ser dessa maneira. É muito interessante isso que você colocou, Daniel, porque agora eu nunca tinha pensado em fazer uma análise do dinheiro com essa perspectiva histórico-sociológica que você trouxe, né? E é muito interessante justamente pensar como que essa questão da dívida que você falou recentemente, ela gera uma submissão. Atualmente, quando a gente fala de escravidão moderna, a escravidão moderna ela se dá pela dívida, né? São dívidas que as pessoas adquirem e elas precisam se submeter e isso traz elas a uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Então, muito interessante. Nunca tinha pensado em dinheiro dessa perspectiva, né? E partindo disso, então, a gente consegue entender um pouco mais sobre o que seriam essas criptomoedas, o que seria o Bitcoin. Sim. Pois é, deixa eu explicar como é que eu cheguei nessa pesquisa. Ou, na verdade, eu comecei a pesquisar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, quando eu fui eu fiz um ano do meu doutorado fora do Brasil, né? Meu doutorado, como você já falaram, foi em Economia Política Internacional, eu estava estudando justamente o euro, né? Estava estudando a integração monetária europeia. O processo histórico de formação do euro
pensando na perspectiva de que o euro, como, né, sendo um instrumento de poder, de comando, como qualquer dinheiro, como qualquer moeda governamental, né, o euro havia conferido à Alemanha uma posição de supremacia sobre a Europa. Essa era a minha tese fundamental. Em 2017, eu fui passar um ano em Praga, na República Tcheca, onde eu consegui lá um convite para estudar na Universidade de Economia que tem lá, e ficar lá um ano estudando sobre o euro. Então, eu cheguei lá mais ou menos em junho de 2017. E foi justamente nesse ano que o Bitcoin conheceu um boom, né, monumental. Né? E podemos dizer que foi um ano no qual o Bitcoin se tornou um objeto de conhecimento popular, da cultura pop. Né? Ele já existia antes, é claro, mas foi nesse ano que ele realmente ganhou as manchetes dos jornais, e você abria o jornal e via lá alguma coisa sobre o Bitcoin. Antes disso, não existia. E né, nessa ocasião, dois amigos que estavam envolvidos, ainda estão envolvidos com essa coisa de criptomoeda, me perguntaram: vem cá, o que você acha disso? Você que estuda moeda, você que é um especialista no assunto, o que você acha sobre Bitcoin? E ali eu me dei conta de que eu não sabia praticamente nada sobre Bitcoin. A única coisa que eu já tinha ouvido falar alguns anos antes é que tinham criado uma moeda eletrônica sem Estado por trás. E eu fiquei intrigado com esse negócio. Como é que pode ser isso, uma moeda sem Estado? Bom, eu acabei de dizer aqui que moeda requer autoridade, né? Mas não necessariamente um Estado. Né? No mundo contemporâneo, né, os Estados nacionais são a forma dominante de organização política. São eles que exercem a autoridade, são eles os poderes soberanos. Né? Enfim, então eu fiquei intrigado com isso. E aí eu pensei, vou dar uma parada na tese, né, e vou estudar esse tema para ter alguma resposta com esses meus amigos. E lá em Praga mesmo, eu comprei um livro sobre Bitcoin. Praga é uma cidade super antenada sobre essas novidades, é uma cidade há uma presença muito grande, né, de uma comunidade tecnológica em Praga, muitas empresas, né, ligadas à tecnologia da informação, etc. Eu, por exemplo, dividi o apartamento lá com 4 pessoas, 3 deles trabalhavam com tecnologia da informação. Então, isso é muito presente, muito vivo. Então, foi fácil encontrar um livro lá sobre isso. Comecei a ler e eu achei que eu ia tirar umas 2 semanas de folga da tese, digamos assim, mas não foi o que aconteceu. A partir do momento em que eu fui lendo, eu fui descobrindo uma ampla série de temas, né, de desdobramentos a partir disso. O primeiro deles foi exatamente fazer uma análise teórica do que é o Bitcoin. Afinal, é dinheiro ou não é? Essa foi a minha primeira pergunta. As origens do Bitcoin intelectuais, elas vêm mais ou menos no final dos anos 80 e principalmente início dos anos 90, nos Estados Unidos. Pessoal lá ligado à tecnologia das informações, né? Quando a internet começou a se popularizar, né? Esse pessoal começou a pensar em criar uma espécie de dinheiro eletrônico, né? Usando a internet como plataforma. Mas não era um dinheiro eletrônico qualquer, né? Esse pessoal também tinha um ideário libertário, né? Ideário político libertário, e eles queriam uma forma de dinheiro eletrônico que também empoderasse os indivíduos contra as instituições estabelecidas, contra governos, contra grandes corporações, né? Ou seja, um dinheiro eletrônico que empoderasse, desse liberdade, promovesse a liberdade individual. Basicamente era isso. Né? E para isso eles pretendiam usar criptografia, técnicas criptográficas, né? De codificação de informações, né? Técnicas que, na verdade, têm origem militar, mas que nos anos 60 e 70 foram adaptadas para usos civis em universidades americanas, essa coisa toda. Então, basicamente, era essa a ideia deles. Alguns ensaios, alguns projetos foram feitos no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas nenhum deles prosperou. Aí, em 2008, veio a crise, né, do capitalismo global, né, talvez a principal crise depois dos anos 30. Né, e ali houve uma série de críticas nos Estados Unidos ao Banco Central dos Estados Unidos, ao Federal Reserve, né, afirmando que ele era responsável pela crise.
ele e o Tesouro dos Estados Unidos, que eram responsáveis pela crise, porque eles administravam mal a moeda americana, né? Porque eles regulavam mal os chamados mercados financeiros, porque eles teriam criado dinheiro em excesso nas décadas anteriores, né? E, segundo essa visão, tudo isso teria levado à crise de 2008, o que, em grande parte, é verdade, né? Bom, a partir disso, alguns grupos começaram a reivindicar uma moeda privada, uma moeda sem governo, uma moeda sem autoridade, né? E foi justamente nesse contexto que, no início de 2009, em janeiro de 2009, surgiu o Bitcoin. Colocaram em funcionamento o Bitcoin, supostamente por um sujeito chamado Satoshi Nakamoto, que, na verdade, ninguém sabe quem é, ninguém viu. Enfim, não se sabe se realmente é esse cara, se é outro, há uma série de especulações sobre isso. Ou se é um grupo, se foi um grupo de pessoas, ou ainda uma mulher, enfim, existem várias hipóteses. Mas esse cara botou o Bitcoin para funcionar e divulgou um chamado white paper, né, falando sobre o Bitcoin, né, descrevendo brevemente o que é o Bitcoin, suas principais propriedades e os seus objetivos. E o que ele colocou ali foi justamente, olha, isso aqui é uma forma de dinheiro eletrônico. A primeira coisa que ele falou, forma de dinheiro eletrônico. É descentralizado, né? Não tem autoridade política centralizada por trás dele, né? O sistema liga os computadores dos usuários diretamente um com o outro, né? É uma forma de dinheiro não institucional, não tem governo, não tem autoridade política, né? É o próprio software do Bitcoin que cria a ordem do sistema, né? Ou seja, seria então uma ordem neutra, né? Porque não tem administradores, não tem arbítrio político, não tem interesse por trás. Seria uma ordem completamente neutra, tecnocrática. Disse também que era um dinheiro privado, né, porque a criptografia assegurava total sigilo e também assegurava plenamente a posse dos bitcoins pelos usuários, que, segundo, né, esse pessoal, não acontece com o dinheiro convencional, e em grande medida é verdade, né? O único dinheiro que o Banco Central garante, acima de qualquer dúvida, é o papel moeda, né? Os créditos bancários não são plenamente garantidos. Se o banco quebrar, você fica sem. Então, é verdade essa crítica que eles faziam, né? Além disso, seria um dinheiro sem política monetária, porque as emissões de bitcoins já estão pré-determinadas no próprio sistema, até o próximo século, né? E, além disso, seria um sistema com registro de informações descentralizado, né? Que seria o blockchain. Esse sistema que constrói uma sequência de blocos de informações, né, validada pelos próprios usuários, né, e virtualmente impossível de ser alterada. E o que ofereceria a esse dinheiro uma proteção contra fraudes, né, contra intervenções externas, uma proteção quase inviolável. Então, seria, de certa forma, um sistema perfeito, né, porque ele teria uma mecânica perfeita, contida dentro dele próprio, né, sem qualquer necessidade de autoridade, de Estado, de governo, dispensando isso tudo. Bom, isso era o que se dizia, né? Essa era a proposta. Então, logo surgiu uma comunidade de entusiastas em torno do Bitcoin, né, vendo nele a realização daquele propósito, né, desse dinheiro eletrônico, privado, sem governo, essa coisa toda. E essa comunidade começou a se espalhar por aí, pela internet, tal, afirmando que o Bitcoin seria o futuro irresistível da humanidade, né? Porque ele era neutro, sem governos, sem autoridades, sem administradores, totalmente privado, totalmente sigiloso, conferia plena liberdade aos seus usuários, né? A confiança estava no próprio sistema, no próprio Bitcoin, não requeria instituições externas a ele, né? Ou seja, não estaria aberto a manipulações, né? Também seria imune à vigilância, aos controles governamentais e também seria transfronteiriço, né? Um dinheiro plenamente internacional e, portanto, universal, não é?
porque ele poderia ser usado em qualquer lugar, qualquer pessoa, da mesma forma, em igualdade de condições e essa coisa toda. Ou seja, seria um dinheiro próprio para instaurar um verdadeiro livre mercado global, né? Sem limites, sem controles, sem intervenções, sem governo, sem Estado, sem poderes, sem nada disso. E aí, Daniel, Seria... é essa expectativa, né, essa confiança nesse plano que leva a extrema valorização do Bitcoin. Eu não sei exatamente até quanto ele chegou o valor do Bitcoin, mas ele realmente criou-se uma valorização muito grande, até que houve uma queda agora mais forte há poucos meses, né? Quer dizer, é essa confiança não é por nesse isso. projeto que inchou? Não é por isso. É exatamente daí que eu pego. Bom, e aí? O Bitcoin realmente corresponde a isso tudo que se fala dele? Foi essa pergunta que eu fiz para começar a investigar, né? Será que na prática, no mundo real, as coisas realmente acontecem da forma, né, como seus entusiastas falam, né? Será que esse Bitcoin é dessa forma perfeito, inviolável, né, apolítico, neutro? Será que ele vai realmente tomar o lugar das moedas governamentais, como os entusiastas diziam? Bom, aí eu parti para os fatos. Primeira dificuldade, dar reconhecimento social de validade e utilidade para o Bitcoin. Afinal, ele servia para quê? Você podia comprar alguma coisa com Bitcoin? Não. Servia. Para os entusiastas do Bitcoin, o pessoal que acredita nele por razões ideológicas, né, o valor do Bitcoin estava nele mesmo, pela própria forma como ele foi criado, como ele foi construído, nas propriedades dele, nas promessas, né, que ele faz. Mas e para o resto da sociedade? Né? A maioria da sociedade, a vasta maioria da sociedade não compartilha desse ideário político por trás do Bitcoin. Então, para essa vasta maioria, o Bitcoin não significava nada em si, né? E, bom, para resolver esse problema é que um grupo, né, criou-se uma instituição, um órgão chamada Bitcoin Foundation, né, que seria, digamos assim, um pequeno conselho de entusiastas da coisa. Isso estamos falando de 2010, tá? Final de 2009, início de 2010. Bem no início da coisa. Criou-se essa Bitcoin Foundation para administrar esse projeto do Bitcoin e esse pessoal decidiu criar formas de compra e venda de Bitcoins para o grande público, né? Justamente para fazer o grande público se interessar de alguma forma por isso. E para isso eles resolveram atribuir ao Bitcoin um preço em dólares, né? Eles calcularam naquele momento lá qual seria o preço de produção de um Bitcoin com base no processo da mineração, da chamada mineração, né? Que é você colocar o seu computador à disposição da rede Bitcoin, né, para adicionar blocos novos de informações ao blockchain. E se você ganha, se o seu computador ganha processo, você, como prêmio, ganha algumas unidades de Bitcoin, né? Isso se chama mineração. Eles resolveram calcular qual era o custo de minerar uma unidade de Bitcoin nos Estados Unidos naquele momento. Ou seja, a base do preço arbitrado do Bitcoin foi o custo da energia elétrica nos Estados Unidos, em dólares. Então, a partir do momento que eles atribuíram esse valor em dólares ao Bitcoin, né, Bitcoins passaram a representar montantes em dólares. Só que esse não foi um passo qualquer, porque os dólares são a moeda comandante do capitalismo internacional, né? Então, eles conseguiram fazer o grande público ver alguma utilidade no Bitcoin? Sim, mas não pelo Bitcoin em si, né? E sim pelo fato de que o Bitcoin, a partir daquele momento, representava alguma quantia em dólares. E em dólares, sim, você usa, em qualquer lugar do mundo. Porque o dólar é a moeda da maior potência mundial, é o meio de comando, né, do Estado mais poderoso do mundo. Ou seja, o que eles fizeram? Eles conseguiram criar uma forma de fazer o grande público se interessar ao Bitcoin, mas, ao mesmo tempo, subordinaram o Bitcoin a uma moeda governamental. A partir de então, você passou a falar um Bitcoin vale tantos dólares, ou seja, a referência ao dólar, não é o Bitcoin. Certo? Mas, quer dizer,
Da mesma forma que moedas mais fracas, quer dizer, Exatamente. tem uma relação de referência ao dólar. Exatamente isso. Exatamente isso que eu ia falar em seguida. Da mesma forma que você fala, R$1 hoje vale quanto em dólar? Ou $1 hoje vale quantos reais? Exatamente isso. O real é uma moeda subordinada ao dólar. Ou seja, é uma relação política, né? Todas são, obviamente, uma relação política, claro. E, no caso, nesse momento aqui, eles colocaram o Bitcoin numa relação de subordinação ao dólar. E era inevitável que fizessem isso. Senão, o Bitcoin jamais conseguiria ser visto pela sociedade como um todo como algo com alguma utilidade, com alguma importância. Certo? Então, essa foi a primeira dificuldade que eles colocaram. Já de saída, o Bitcoin estava subordinado politicamente ao dólar. Segundo problema, né, o caráter supostamente sigiloso do Bitcoin começou a ser usado, em função disso, o Bitcoin começou a ser usado, principalmente nos Estados Unidos, para a realização de atividades consideradas ilegais pelos governos. Criou-se, por exemplo, um site, o Silk Road, né, para a oferta de produtos ilegais, armas ilegais, material de pedofilia, encomenda de assassinatos, todo tipo de coisa. Uau. Que você poderia usar o Bitcoin para adquirir justamente pelo fato dele ser sigiloso. Uhum. Bom, o resultado óbvio disso foi que as autoridades americanas, a FBI, a coisa toda, começaram a investigar, né? Que sistema é esse que estão usando, né, para fazer esse tipo de coisa, para violar as leis, né? E logo essas autoridades começaram a encontrar brechas no sistema do blockchain do Bitcoin que permitiram identificar, localizar, prender usuários, né? Assim como o próprio criador do Silk Road. Ele acabou identificado, preso, julgado e hoje cumpre uma pena de prisão perpétua. Um garoto que hoje tem uns 33, 34 anos. Certo? Ou seja, o que isso significa? Que o sigilo, o anonimato não são totais. Apesar das alegações de que são, não são totais. Existem meios pelos quais as autoridades podem identificar os usuários do Bitcoin. Certo? Bom, terceiro ponto. O Bitcoin é descentralizado e não institucional. Será? Bom, começaram a surgir corretoras para comercializar e para estocar os Bitcoins. As corretoras em si são instituições centralizadas e também centralizadoras, né? Não do sistema do Bitcoin em si. Esse continua descentralizado, em grande parte. Mas centralizam as atividades dos usuários do Bitcoin, que começam a se concentrar ao redor dessas corretoras, né? Ou seja, começou a haver também uma centralização do Bitcoin, não pelo sistema em si, né, mas pela própria característica da nossa sociedade. E com isso começaram a surgir fraudes, roubos, manipulações de preços, né, por intermédio dessas corretoras. Ou seja, tudo o que eles criticavam no sistema financeiro tradicional. Certo? Quarto ponto, a imunidade aos controles e a violência e a vigilância governamental, né? Ela também não é plena e também não é irrestrita, como se afirma, né? Porque as corretoras, por exemplo, os usuários do Bitcoin estão no mundo real, estão subordinados às jurisdições dos estados nacionais e dos governos. Eu, por exemplo, embora eu faça uma análise crítica do Bitcoin, das criptomoedas, do ponto de vista teórico, eu opero Bitcoin, criptomoedas, eu gosto de brincar com esse negócio, tentar fazer um dinheiro de vez em quando. Para isso, eu tenho que me inscrever em corretoras, eu tenho que criar contas em corretoras. Para isso, eu tenho que me identificar. Para transferir o meu dinheiro para as corretoras, eu uso contas bancárias normais, tradicionais. Ou seja, dentro do Bitcoin, eu posso até não ser identificado, pode até não se identificar para quem que eu estou pagando, transferindo alguma coisa. Mas para eu entrar e sair do sistema, eu estou completamente identificado. Porque as corretoras me identificam, porque o sistema bancário me identifica.
certo? Então, a alegação de que o Bitcoin é completamente imune a controles e vigilância é uma fantasia. É como se o Bitcoin pairasse no espaço, né? Completamente desvinculado do mundo real. Isso não existe, né? E a Sim. partir desse... Oi. Então, esse ponto que você falou, eu acho que é o que mais me traz dificuldade de compreender exatamente como funcionam essas criptomoedas e os bitcoins, né? Como é que alguma coisa paira no ar? Porque eu sou, além de formada em relações internacionais, eu também sou cientista social, né? Eu dei continuidade aos meus estudos ali pela antropologia, pela sociologia. Então, a visão que eu olho para os fenômenos, eles são uma visão que eu trago é uma visão que é realmente sociológica. Então, para mim, o uso da moeda, do dinheiro, a economia em geral, ela é um consenso social. Ela só funciona quando a produção, a circulação, a distribuição de bens, ela é consensuada socialmente. Então, como algo que está completamente descolado de tudo vai funcionar ou vai ser viável? Que era a promessa, com essa ideologia libertária muito forte, que a ideia dos bitcoins trazia, né? Então, quanto mais se falava, menos fazia sentido isso comum. E agora que você falou sobre isso, né, de estar vinculado a corretoras, de usar o padrão dólar também para que funcione, aí sim a gente tem alguma coisa que se torna mais factível. Mas e aí foge completamente, como você vem argumentando, né, do que diziam, de que seria completamente autônoma, a liberdade, então, plena da circulação de dinheiro, moeda, enfim, né? Que é Sim, uma promessa que é ilusória, né? claro, exatamente isso. Pois é. O mito deles era dessa forma monetária, né, completamente neutra, política. Uma ordem que bastasse a si própria, né? Um dinheiro que criasse em si mesmo a sua ordem. Acontece que isso não existe. Todo dinheiro, né, existe porque é uma ordem política que o cria, que o impõe, que o garante, né? E que tem na sua base a violência, a coerção, né? Perfeito. O pensamento da economia, da disciplina da economia, né, ele é, em grande medida, estruturado sobre a ideia, né, de apagar esse dado da realidade, né, de Interessante. fazer com que a economia pareça uma ordem pacífica, uma ordem Uhum. natural, uma ordem espontânea, uma ordem que deriva das próprias características humanas. O Adam Smith, por exemplo, afirmava que os seres humanos são naturalmente propensos à troca, simpáticos, né? Uhum. O Smith era, antes de tudo, um filósofo moral, não era Uhum. um economista, até porque não existia isso. Era um filósofo moral. Então, a visão da ciência econômica parte desse pressuposto. Bom, a minha visão, que é uma visão, como eu já falei, a minha graduação também foi em ciências sociais. A minha visão, que é uma visão sociológica, histórica, e também recorro à arqueologia, ela parte do pressuposto que na base da ordem social não está nenhuma propensão humana, não está a paz, está uma autoridade, Conflito. né, capaz de impor a sua vontade, capaz de impor a sua ordem, Ou certo? seja, Daniel, eu achei interessante essa questão pelo seguinte, eu ia te fazer uma pergunta em algum momento aqui, desisti, agora eu vou retornar com ela, né, porque ela já parecia respondida, mas eu acho que ela está respondida, eu só vou trazer como, né, um ponto aqui de esclarecimento também, quer dizer, eu ia perguntar para você assim, você falou de como a moeda foi representada por vários metais, pedras, né, várias matérias, né, materiais diferentes aí ao longo da história. E eu iria fazer alguma pergunta, porque tem aquela discussão clássica sobre como o padrão ouro no século XIX se esgotou por causa da dificuldade de, como a palavra aí do Bitcoin, minerar ouro, né? Ou seja, ter mais ouro para corresponder à expansão da economia mundial. Então, não havendo essa expansão do ouro, né, isso causava problemas ali para essa consistência monetária da economia mundial. E aí eu ia te perguntar assim, quer dizer, qualquer ativo material, aliás, a pergunta era, quais ativos materiais, quais elementos materiais têm mais
possibilidade, plausibilidade de se tornarem moeda. E eu acho que a resposta que você já me dá, eu estou aqui depreendendo, é qualquer um, porque, na verdade, é só um instituto político. Então, né, bits, que é o fato, é a questão do Bitcoin, né? Se o governo quiser dizer que bits são a moeda e ele tiver a capacidade de coerção, né, como você tem insistido, mas de consenso também na sociedade, para que se acredite que ali está, né, a determinação final do valor político na sociedade, bits serão, né, a moeda. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Na verdade, o dinheiro pode ser representado materialmente por qualquer objeto ou por objeto nenhum, né? Aliás, a grande parte do dinheiro hoje no mundo não é representada por objeto nenhum. São números numa tela de um sistema bancário, certo? Não há qualquer objeto. São bits, né? São simplesmente números, símbolos, né? Então, sim, é exatamente isso. Há uma frase muito característica, muito clássica, né, de um dos principais teóricos dessa visão do dinheiro como instituição, que é um alemão que escreveu no início do século XX, chamado Georg Friedrich Knapp. E ele diz exatamente, ele dá essa definição: a alma do dinheiro, né, está na instituição, nos regulamentos que orientam o seu uso, estabelecem as suas condições e orientam o seu uso. Não é um objeto que é utilizado socialmente para representar o dinheiro. Ou seja, a alma da moeda é institucional. A alma do dinheiro, né, para eu ser coerente com a divisão que eu coloquei desde o início. A alma do dinheiro, né, é institucional. Bom, avançando mais uma coisa aqui, chegando num ponto fundamental sobre o Bitcoin. A partir disso que eu estou colocando. Afinal, o Bitcoin é dinheiro de fato? É dinheiro de pleno direito, como se alega, né? Afinal, ele foi criado com a ideia de ser um dinheiro eletrônico. Portanto, antes de mais nada, nós temos que verificar se ele é dinheiro. Bom, da perspectiva que eu estou trabalhando aqui, é evidente que não, né? O Bitcoin não tem governo por trás, não tem autoridade por trás dele, capaz de impor o uso do Bitcoin num dado território. Como eu já falei antes, dinheiro é uma questão de poder, de comando, né, de violência das autoridades que criam, garantem, impõem o seu dinheiro num determinado território. Não é uma questão de escolha individual. E aí é muito interessante, porque num dos capítulos do meu livro eu faço uma análise, eu pego para Cristo, digamos assim, um dos principais apologistas do Bitcoin, pelo menos naquela época que eu fiz a pesquisa, que era um sujeito chamado Andreas Antonopoulos, um grego radicado nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, uma coisa assim. E esse cara tem 500 mil vídeos dele no YouTube, ele publicou vários livros falando sobre o Bitcoin, e ele é um apologista do Bitcoin. E eu faço uma análise discursiva sobre vários textos que ele coloca, mostrando o seguinte: como é que ele constrói um mito para sustentar a teoria dele, a tese dele. Como é que ele constrói um mito de um mundo sem violência, sem relações de poder. Um mundo no qual não há Estado, um mundo no qual não há impostos, não há tributação. E um mundo no qual o dinheiro é uma questão de escolha dos indivíduos. Hoje eu acordei e decidi que isso aqui vai ser dinheiro. Pronto. Eu uso meu celular como dinheiro. Se eu encontrar do outro lado da esquina alguém que concorde, pronto, é dinheiro. Né? Ele constrói esse mito para sustentar a tese dele, né? Que, na verdade, é um mito que tem, digamos assim, respaldo, né, em determinadas correntes do pensamento econômico, na escola austríaca, por exemplo. Se você ler, por exemplo, a Desestatização do Dinheiro, do Friedrich Hayek, né, você vai ver lá, a tese dele é que empresas vão emitir moedas privadas e as pessoas vão escolher a sua moeda livremente. E não tem governo, não tem nada disso. Ou seja, é um mito, não corresponde à realidade do mundo tal qual nós vivemos. Então, o dinheiro não é uma questão de escolha individual, é uma questão de poder. O que torna um dinheiro socialmente validado e utilizado é a tributação. O que é o ato da tributação? É o ato de uma autoridade que tem poder para atribuir a você, a mim, a qualquer pessoa, a condição de devedor.
né? A autoridade diz, olha, você me deve tanto, no final desse ano você tem que me pagar tanto de imposto. A partir do momento que a autoridade proclama isso, né? Eu, você, qualquer um que é colocado nessa questão, nessa posição de devedor, né, é obrigado a oferecer alguma coisa, algum trabalho, produzir alguma coisa e vender para adquirir o dinheiro que a autoridade está cobrando para liquidar o seu tributo, certo? É assim que toda forma monetária é hegemonizada. Se nós estudarmos, por exemplo, a história dos empreendimentos coloniais europeus na África, na Ásia, na Polinésia, você vai encontrar muitas histórias de como é que os europeus conseguiram impor a sua moeda aos povos que conquistavam dessa maneira. Chegavam lá com o exército e diziam, olha só, agora quem manda aqui sou eu, e eu vou cobrar de vocês tanto no final desse ano. Vocês dão o seu jeito de arranjar esse dinheiro. Normalmente, o jeito que eles arranjavam era oferecer o seu trabalho ao próprio colonizador que estava chegando, né? Que era o único que possuía aquele dinheiro naquela região. E, dessa maneira, os europeus impunham uma ordem e colocavam a população local para trabalhar para eles. E, ao mesmo tempo, instituíam uma ordem monetária naquele lugar, totalmente com base nos seus meios de violência, de coerção. Então, eu faço a seguinte pergunta: quem é que faz isso pelo Bitcoin? Ninguém. Ele não tem Estado, não tem autoridade. O Bitcoin não representa comandos governamentais, né? E, a partir disso, o Bitcoin, na verdade, não faz o que um dinheiro de pleno direito faz. Você pode pagar impostos, tributos com Bitcoin? Não. Aí eu sei que alguém vai dizer, em El Salvador pode. Tudo bem. Depois nós podemos conversar sobre isso para vermos que, na verdade, também não. O Bitcoin pode ser usado para comprar matérias-primas estratégicas, por exemplo, petróleo, alimentos, no comércio internacional? Não. Ou seja, com Bitcoins você não pode abastecer o seu país. O Bitcoin possui política monetária? Possui taxa de juros em si mesmo? Não. Ele foi feito exatamente para isso, para não ter política monetária, para não ter taxa de juros. Mas é exatamente por isso que ele é profundamente instável. E por ser profundamente instável, ele não viabiliza a prática capitalista. Imagina como é que você vai organizar a sua vida. Você é um empresário. Como é que você vai investir? Como é que você vai calcular quanto você vai ganhar com o seu investimento? Se o que você usa com dinheiro amanhã pode estar valendo 10% a mais ou 10% a menos. Como é que você faz isso? Isso não existe, certo? Então, na verdade, pretendendo criar um dinheiro eletrônico, livre de poderes, apolítico, neutro, etc., o que eles criaram foi um antidinheiro, uma coisa que não serve como dinheiro, não funciona como dinheiro. Então, se eu estou dizendo que o Bitcoin não é dinheiro, o que ele é? Né? Eu tenho que dizer, bom, então o Bitcoin é o quê? Porque ele está aí, né? Ele está na nossa realidade, ele está no nosso mundo. É um ativo qualquer. Né? Sim, eu considero que o Bitcoin, nós devemos entender o Bitcoin de duas formas, na minha visão. Primeiro, um sistema de pagamentos. Isso ele é. É um sistema de transferência de montantes denominados em moedas governamentais. Eu quero transferir real daqui para lá, eu pego o meu dinheiro, boto na corretora, compro bitcoins, mando o bitcoin para não sei aonde, pronto. Então, isso ele faz. Ele é um sistema de pagamentos para transferir montantes. Assim como, por exemplo, o cartão de crédito é o sistema Visa, o sistema Mastercard, certo? E segundo, passou a ser adotado majoritariamente como um ativo especulativo. Né? Você compra o Bitcoin na expectativa de que ele se valorize em termos da moeda governamental que você quer. Então, se eu estou no Brasil e quero reais, eu compro o Bitcoin esperando que ele se valorize para vendê-lo mais caro e ganhar dinheiro em reais. Mas, então, o que acontece? São essas moedas que são a finalidade do uso do Bitcoin. Não é o Bitcoin em si. Eu não compro o Bitcoin pelo Bitcoin em si. Eu compro o Bitcoin porque ele é um meio para eu ganhar reais, ou ganhar dólares, ou ganhar euros, ou ienes, ou yuan, ou peso argentino, o que você quiser. Então, respondendo a sua pergunta lá atrás, o que responde pela valorização do Bitcoin é principalmente o seu uso como ativo de especulação.
em enorme medida, não tem como quantificar isso, né? Mas eu acredito piamente que, em enorme medida, é o seu uso como ativo especulativo. Então, das alegações iniciais sobre o Bitcoin, a única que eu diria, essa se sustentou de forma mais consistente, é a do caráter transfronteiriço, do caráter transnacional do Bitcoin. Ele não é neutro, como diziam, não é apolítico, não é tão institucional, não institucional como dizia, não é descentralizado como dizia, não é dinheiro, e não é sigiloso e não é anônimo, como eles dizem. Mas, de fato, ele é, em grande medida, transfronteiriço, transnacional. Eu posso usar o Bitcoin para mover montantes para qualquer país do mundo, certo? Para trocar uma moeda por outra, a revelia dos controles governamentais. Se eu pego o meu real aqui, converto em Bitcoin, mando para um amigo que está, sei lá, digamos, na Inglaterra, e ele pega os Bitcoins que eu mandei para ele e converte lá na Inglaterra para libras esterlinas, na verdade, o que nós fizemos foi uma operação de câmbio de real para libras esterlinas usando o Bitcoin como intermediário. E nem as autoridades brasileiras, nem as britânicas souberam da operação, porque ela se deu no interior do Bitcoin, do sistema Bitcoin, certo? Então, para isso o Bitcoin realmente serve. E, a partir disso, as autoridades nacionais podem perder controle sobre as entradas e saídas de dinheiro dos seus países. Então, sim, nesse sentido, o Bitcoin e as ditas criptomoedas em geral, né, elas podem se tornar problemas, desafios às autoridades nacionais, principalmente de países com moedas frágeis, né, moedas que não são desejadas pela população por razões diversas, né? Principalmente nesses países, o Bitcoin é uma forma de escapar dessas moedas. Então, isso realmente da inflação delas questão. E tudo mais? Da inflação delas, da desvalorização cambial. Por exemplo, eu acho que o real vai se desvalorizar em relação ao dólar. Eu pego o meu real, transformo em Bitcoin. Então, porque na verdade eu estou transformando em dólar. Indiretamente, sim. Exatamente isso. Porque se o real perder valor em relação ao dólar, o Bitcoin não vai perder. Ele tem como referência o dólar. Ele pode perder valor em dólar se ele, Bitcoin, se desvalorizar, mas não porque o real está se desvalorizando. Então, ele é uma forma de você contornar moedas frágeis. Mas aí eu pergunto, bom, então são essas as moedas que o Bitcoin vai substituir? As moedas que já estão sendo abandonadas de qualquer forma? Porque a reivindicação dos entusiastas é que o Bitcoin ia substituir todas as moedas governamentais. Não é de El Salvador, que, aliás, o Bitcoin não substituiu. Esse é um tema que é interessante, sobre o qual a gente também pode falar, porque causou muita repercussão a coisa de El Salvador ter adotado o Bitcoin como moeda, entre aspas, porque, na verdade, não foi isso que aconteceu. Mas só para concluir esse ponto, então, só para concluir esse ponto, mais 30 segundos, foi por esse lado que eu encaminhei a minha pesquisa, entendeu? Vendo esse caráter transfronteiriço e transnacional do Bitcoin, das criptomoedas, o que ele trouxe de consequência em termos de relações internacionais. Países sancionados pelos Estados Unidos usando as criptomoedas para contornar as sanções, por exemplo, né? Países que viam, governos que viam no Bitcoin e nas criptomoedas ameaças às suas ordens monetárias por causa da fuga de capitais e que começaram a pesquisar formas de adaptar as tecnologias das criptomoedas para os seus fins, para criar moedas digitais governamentais e essa coisa toda. A pesquisa, desde então, eu levei por esse lado. Interessante, então. Daniel, eu vou interromper com o nosso quadro Tricultural, onde a gente dá algumas dicas de cultura relacionadas sempre ao nosso tema, para a gente voltar ainda a essa discussão das criptomoedas, o uso mais prático, né? E El Salvador, a China, a Rússia, os usos políticos mais contemporâneos, né? E o futuro dessas tendências aí para o sistema econômico internacional, para fechar o nosso episódio de hoje. Mas
o Tricultural eu quis trazer algumas referências culturais aí e escapar sempre dos filmes, né, da nossa limitação, né, Aline? Sempre em filmes, séries. Então, que retratam essa presença tão central do dinheiro na nossa vida. Eu queria, então, trazer primeiro uma pequena, né, crônica do Olavo Bilac, em 1912, então carioca aí como nosso convidado, que diz aí: o dinheiro é uma força tremenda, onipotente e assombrosa, todos o amam, todos o procuram e, entretanto, todos dizem mal dele. O maior crime do dinheiro é este. Ele é o grande corruptor, o grande envenenador de almas, o grande prostituidor das consciências. É seu crime formidável e terrível. Portas que resistem ao ataque de uma forte e pesada lança de ferro abrem-se ao tímido e quase indistinto bater de uma moedinha de ouro. O dinheiro alucina as almas e dá-lhes ambições que não obedecem a nenhum freio. O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha a ganância do milionário. É um declive fatal e terrível, um despenhadeiro em que o especulador não pode parar. Então, é justamente sobre essa ideia de especulação, né, que eu queria trazer a nossa continuidade, né, do papo, né, e ainda na dica tricultural, Aline, eu pensei em um filme, né, que seria aquele O Lobo de Wall Street, que é justamente, eu acho que essa discussão, né, sobre a glamourização, né, da riqueza pela riqueza, né, do dinheiro fácil conseguido, né, nessas formas especulativas e não na produção material, a riqueza no seu sentido mais original. Então, essa glamourização, mas ao mesmo tempo, né, como o filme retrata bem, a degradação moral que é acompanhada por essa centralidade. Eu tive uma aluna, né, numa das turmas, se ela estiver ouvindo aqui, ela vai lembrar, né, ela vai, né, saber que é dela que eu estou falando, porque numa aula eu estava perguntando, né, sobre objetivos, alunos do primeiro semestre, Daniel, sobre objetivos de vida, e ela, uma boa aluna, excelente aluna, e ela disse, Aline, quero ser rica, muito rica. Mas rica para quê, né? Qual é o teu real objetivo, né? O que você quer viver, experimentar na vida? A riqueza, ela não pode, né, contar para a gente a essência, a substância, né, do que a gente quer realmente da vida. Certamente ela pode facilitar muitas coisas, mas essa nossa submissão à lógica do dinheiro é muito assustadora e faz parte, né, da narrativa marxista, por exemplo, da evolução da economia, essa etapa financeira, né, a financiarização do capitalismo. Então, eu acho que o filme é muito representativo disso. E eu queria também, né, fechando aqui então essa parte do tricultural, chamar a atenção para uma outra obra que eu encontrei, né, procurando obras que tratam do dinheiro. Então, é uma obra de um inglês chamado Anthony Trollope, que se chama The Way We Live Now, né, a forma como vivemos agora. E ele tem uma frase nesse livro que diz o seguinte: existe boa razão para temer que homens e mulheres, o livro de 1875, né, escrito após o pânico de Londres, né, a crise financeira de 1873. Então, ele diz assim: é boa razão para temer que homens e mulheres serão ensinados a sentir que a desonestidade, se ela pode se tornar esplêndida, ela deixará de ser abominável. Então, acho que tem tudo a ver com o filme, né? Quer dizer, se a desonestidade ela pode se tornar esplêndida, ela deixa de ser abominável. Então, acho que eu queria dar essa continuidade, Daniel, para o nosso papo, perguntando se o Bitcoin ele é um fenômeno dessa etapa da financiarização do capitalismo, ou se ele é só uma coincidência, né, do desenvolvimento tecnológico nessa etapa da financiarização. Quer dizer, uma coisa constitui, né, a outra, ou são só coincidências do nosso momento? Sim. Ou será que ele é alguma coisa tão inovadora assim, quanto pregam? Sobre frases boas sobre o dinheiro, tem uma que eu gosto muito. Ela é atribuída ao patrono da dinastia financeira dos Rothschild, né? Eu não me lembro, acho que é Meyer Amschel Rothschild, se não me engano. O primeiro deles, né? Ainda no início do século XIX, se não me engano. E uma frase que é atribuída a ele, eu acho que demonstra com muita clareza o que é o dinheiro. Ela diz o seguinte: me permita controlar o dinheiro de um país e não me interessará quem faça as suas leis. Né? Ou seja, dizendo exatamente isso. O dinheiro é a lei máxima, é o meio de comando máximo, né?
Ele, na verdade, ele até se sobrepõe nos seus efeitos ao ordenamento jurídico. Então, essa é uma frase que eu gosto muito. Bom, sobre a sua pergunta, é claro que o Bitcoin tem a ver com... Bom, evidentemente, o Bitcoin surge em 2009 porque os meios tecnológicos, né, que lhe dão base só existiam nesse momento, né? Não poderia ter existido antes. Ocorreram tentativas de inventar, de criar algo semelhante ao Bitcoin anteriormente, nos anos 80, nos anos 90, no início dos anos 2000, e essas tentativas não foram bem-sucedidas, né? Então, do ponto de vista tecnológico, né, as tecnologias e o encadeamento das tecnologias, porque do ponto de vista... a professora Aline perguntou se o Bitcoin não é tão inovador. Eu acho que, do ponto de vista tecnológico, o Bitcoin é sim uma grande inovação. Eu não retiro do Bitcoin o mérito da sua inovação tecnológica. O blockchain, por exemplo, é um sistema absolutamente engenhoso e muito simples, na verdade. É muito lógico, mas, ao mesmo tempo, é extremamente engenhoso, extremamente eficaz para o que ele se propõe. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que o Bitcoin não é dinheiro, que ele não tem essas propriedades que os seus entusiastas dizem, o mesmo não pode ser dito do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin, o mesmo não pode ser dito do blockchain. Eu acho que o Bitcoin jamais terá na sociedade, né, um lugar diferente do que ele tem hoje, que é um meio de especulação, né? Eu não vejo, honestamente, eu não vejo possibilidade do Bitcoin escapar dessa função que ele encontrou. Ele veio para ficar, eu não acho que o Bitcoin vai acabar, tá? Nada disso. Mas eu acho que ele não será nada mais que um ativo de especulação, né, que já está capturado pelo sistema financeiro tradicional, né, cuja ideia era que ele substituísse. Tá? Isso, para mim, é muito claro. Mas o blockchain é uma história completamente diferente, porque o blockchain, na verdade, ele é um sistema de registro de informações, né, que é muito simples, muito seguro e que serve para inúmeras aplicações. Para não falarmos praticamente todas as aplicações do mundo moderno, que é um mundo essencialmente de informações. O mundo no qual nós vivemos é um mundo de criação, coleta e armazenamento de informações. E será cada vez mais. Então, nesse sentido, eu acho que ele é extremamente útil e inovador. Pois é, a minha pergunta para esse segundo bloco seria justamente sobre blockchain, né? Como o Fred indicou aqui no começo do episódio, me chamou muita atenção e no final da sua fala, quando você comentou a respeito de transferência de valores, né? Sem entrar ainda no blockchain, mas a possibilidade de transferência de valores, isso para quem imigra ou para quem é refugiado, isso é algo que tem muita importância, né? Porque a pessoa está fora da casa dela, é um problema a quantidade de impostos que ela paga para fazer uma transferência, né, para a sua família, no seu país de origem. E no caso dos refugiados, até o próprio Acnur, ele tem chamado a atenção para o quanto, aí sim, o blockchain ele pode ser útil no sentido de auxiliar com documentação, que é um problema para refugiado. As normativas internacionais, elas, não vou dizer liberam, mas elas indicam que o refugiado ele não pode ser cobrado quando ele se refugia em um país, inicialmente, de documentos, porque ele pode não ter e provavelmente ele não vai ter, né? E aí documentos quer dizer documento de identificação, quer dizer diploma, quer dizer tudo, né? E mesmo com esse alívio que os estados se comprometem a dar para o refugiado, ainda assim isso é um problema e grande na vida dele, né? Não ter documentação. E o blockchain, ele pode, um cadastro de blockchain, ele pode trazer isso, né? Ele pode trazer uma possibilidade de registro que é da pessoa e que não vai se dissipar, porque ela precisou sair de emergência do seu país de origem, por exemplo. Então, tanto a questão... E para os refugiados também tem um outro apelo que se chama atenção, que é o de doações que são feitas, tanto por países quanto doações privadas para a causa do refúgio, que se perdem nesse caminho. Então, quando isso pode ir diretamente
para a pessoa refugiada, que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade que precisa de recursos, pelo menos no primeiro momento, até ela se restabelecer no outro lugar onde ela está vivendo, né? Então, isso pode ser um ganho significativo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas questões. O que você pensa sobre isso? Faz sentido? Faz sentido sim. A partir da pesquisa, a partir da construção teórica, né, que eu montei sobre o Bitcoin, que foi essa que eu expus para vocês até aqui, né, eu comecei a pesquisar também o que os governos, o que os bancos centrais estavam estudando sobre o Bitcoin. Eu comecei fazendo isso pelo Banco da Inglaterra, que é o Banco Central da Grã-Bretanha, Reino Unido. E, desde 2014, o Banco da Inglaterra começou a divulgar documentos, estudos, né, que vinha fazendo sobre o Bitcoin. A princípio, temendo quais seriam as consequências se o Bitcoin fosse adotado de forma generalizada pelo público na Grã-Bretanha, essa coisa toda. Como é que isso poderia comprometer as funções do Banco Central e não sei o quê. Bom, logo eles chegaram à conclusão de que essa hipótese era remota, porque o Bitcoin não se prestava a agir como dinheiro. Não. Mas eles chegaram exatamente a essa conclusão. Olha, se o Bitcoin não é o que dizem, o blockchain é muito interessante, certo? Por isso que o Banco da Inglaterra começou a dizer em 2014. Se o caráter monetário do Bitcoin não se sustenta, o mesmo não se pode dizer da sua inovação tecnológica. Essa é interessante, tá? Trouxe grandes inovações, pode modernizar uma série de sistemas de serviços hoje existentes, e isso aqui a gente pode pesquisar formas de adaptar, né, aos nossos sistemas. Construirmos nós blockchains para os nossos propósitos, né? Bem, nos anos seguintes, o Banco da Inglaterra foi pesquisando, então, como é que se daria isso, e chegou ainda em 2014, no início de 2015, não me lembro exatamente, à conclusão de que o blockchain poderia servir como base para criar uma libra esterlina digital, né? Ou seja, uma moeda digital governamental, ou o que eles cunharam na época de Central Bank Digital Currency, né? Ou seja, viram uma possibilidade de se apropriar da inovação tecnológica do Bitcoin, né, para usá-la como base de uma moeda digital governamental. Bom, a partir daí, nos anos seguintes, 2015, 16, 17, até o início de 2018, o Banco da Inglaterra fez uma série de pesquisas de como é que seria o funcionamento dessa moeda digital governamental e chegou à conclusão, usando os Estados Unidos como base, de que traria uma série de vantagens se fosse introduzido um dólar digital nos Estados Unidos. Você teria redução de custos de transação, transferências bancárias custariam menos, com isso, taxa de juros poderia ser mais baixa, aumentando investimentos, aumentando geração de empregos, aumentando o PIB dos Estados Unidos, essa coisa toda. Ou seja, seria, de maneira geral, benéfico do ponto de vista macroeconômico, né? Apesar de ter uma série de obstáculos e de desafios do ponto de vista tecnológico. O sistema teria que ser completamente seguro, né? Inviolável a fraudes, enfim, essa coisa toda. Então, a partir daí, eles começaram a... se começou, né? Não só o Banco da Inglaterra, mas outros bancos centrais também começaram a investigar essa possibilidade. O caso do Banco Popular da China, o Banco Central Chinês, é muito interessante. Acho que também pode ser um tema bom para a gente tratar, mas ele é um pouco mais extenso, com mais detalhes, eu não vou falar dele aqui. Pegando no ponto que você falou, da coisa dos refugiados e também dos imigrantes, eu acho que é interessante citar, por exemplo, o caso da moeda digital da Nigéria, que foi lançada no final do ano passado, o eNaira, o nome. O Naira é a moeda nigeriana e E de eletrônica, né? O eNaira, ele foi lançado pelo Banco Central da Nigéria com uma série de objetivos, né? Promover inclusão social num país que é muito pobre, num país em que boa parte da população não tem acesso a serviços financeiros, não tem conta em bancos, em muitas regiões não tem nem acesso à energia elétrica regularmente, enfim, um país muito pobre, né? Um país muito populoso,
país que tem um PIB grande, tem uma riqueza natural muito grande, petróleo, essa coisa toda, mas é um país pobre. Então, o Banco Central da Nigéria lançou esse cenário com vários objetivos. Esse é um deles. O segundo, há uma comunidade nigeriana muito grande vivendo fora da Nigéria. Não apenas nos países vizinhos, né, na África Ocidental, mas também nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na França, na Europa, enfim, nos países desenvolvidos. Né? E o Banco Central nigeriano identificou exatamente esse problema, que o custo para remeter para esses nigerianos fora da Nigéria, remeterem seu dinheiro, né, para os seus familiares na Nigéria, é um custo altíssimo. A África subsaariana é justamente a região do mundo em que é mais cara para fazer transferências monetárias. Né? A taxa, em média, é 10%, 12%, 15%, às vezes 20%, dependendo do montante e do país para o qual você está transferindo dinheiro na África ao sul do Saara. O Banco Central da Nigéria, então, calculou qual é a quantidade de dinheiro que a Nigéria deixa de receber anualmente, né, em função dessas taxas. E era uma quantidade fabulosa, algo em torno aí de 6, 8 a 10 bilhões de dólares por ano, para um país que é bastante pobre. Então, você imagina o impacto que isso poderia ter no emprego, na renda, nas condições de vida da Nigéria, esse dinheiro todo ano entrando na Nigéria, né, em vez de ser absorvido pelos mecanismos de transferência de dinheiro, que são mecanismos sempre sediados nos países desenvolvidos. Né? Então, na verdade, é um dinheiro que está deixando é um dinheiro que o trabalhador nigeriano ganha no país em que reside, está mandando para a sua família, que ele deixa de chegar na Nigéria, um país pobre, porque ele é apropriado por taxas, né, de empresas de países desenvolvidos, Union Pay, PayPal e etc. Então, o Banco Central da Nigéria resolveu desenvolver o Enaira tendo esse como um dos objetivos. Fazer um sistema que permita aos nigerianos no exterior transferir dinheiro para a Nigéria, pagando taxas próximas a zero ou zero. E, com isso, deixando esse dinheiro no interior da Nigéria. Ou seja, essas moedas digitais elas podem ser não só um mecanismo para ajudar imigrantes, né, ajudar refugiados, fazer transferências diretas para um refugiado, por exemplo. Em geral, um refugiado vai ser um sujeito com recursos materiais muito escassos, né? Muito pobre, um sujeito muito pobre. Ele não tem documento, não tem bens materiais, não tem nada. Então, quanto mais barato for e direto, né, essa transferência de recursos, melhor para o refugiado, evidentemente. Da mesma forma, melhor para o imigrante, né, que vai ter essa prerrogativa de transferir o dinheiro para a sua família sem perder tanto dinheiro em taxas. Isso vale para imigrantes de todos os países do mundo. Estou citando o caso da Nigéria, porque lá já há uma moeda digital governamental que tem claramente como um dos seus objetivos esse. Mas isso vale para brasileiros no exterior, quando nós tivemos um real digital, né, para a América Central, mexicanos, qualquer um. Então, sim, é um mecanismo que, se generalizando, pode ser extremamente interessante, né, para ajudar os refugiados, para ajudar os imigrantes e para ajudar os seus países de origem. Perfeito. Essa questão das remessas, que é como a gente chama, né, que é o envio de valores de imigrantes para a sua família, para o seu país de origem, tem países pobres que a economia depende majoritariamente dessas remessas. Então, isso para eles pode ser uma ótima estratégia. Né? Depois de essa breve explicação de tantas coisas de política internacional que a gente precisa falar, que envolve esse tema, né? A gente precisa partir para o nosso quadro final da gastronomia intelectual, como a gente tem chamado aqui, né? E para hoje, eu conversei com a Larissa, né, pensando o que a gente pode falar a respeito, e ela me sugeriu, ela me mandou uma matéria que eu achei muito interessante, que eu acho que vai bastante na linha do que o Daniel falou aqui para a gente, né? Existe uma ilusão
de que o ouro do futuro vão ser as criptomoedas, né? E aí, o empreendedor do ramo agrícola, ele fez uma declaração super polêmica, que ele disse que o ouro do futuro não vai ser as criptomoedas, o ouro do futuro vai ser a alimentação orgânica, né? E aí ele sustenta de várias formas, ele não Olha só o mostra, spoiler. né, essa questão, mas como que essa questão da alimentação orgânica ela pode e de fato ela corrobora bastante mais, né, com necessidades de um futuro, alegando também uma continuidade mesmo do que está se prevendo dessa crise que vem acontecendo, né, dos bitcoins, das criptomoedas, né? Mas vamos assistir o nosso videozinho e a gente comenta mais, né? Nos últimos anos, falava-se muito sobre a possibilidade do Bitcoin tomar lugar do ouro como porto seguro para os investidores de todo o mundo. No entanto, alguns investidores apostam nos alimentos orgânicos como o novo ouro. Apesar de não terem durabilidade e necessitarem de produção constante e não terem nenhuma característica que os classifique como ativo financeiro, alguns empreendedores afirmam que os alimentos orgânicos são exatamente o que a sociedade quer. O mercado de orgânicos dobrou de tamanho a cada 3 anos na última década. Os temas de segurança alimentar e sustentabilidade têm ganhado cada vez mais espaço nos debates. Nutritivos, sem agrotóxicos e com processos produtivos que protegem o planeta, os alimentos orgânicos são um mercado extremamente atrativo. Pois é, a alimentação orgânica, né? Tantas coisas também para falar a respeito disso, se torna ouro com tantos agrotóxicos, pelo menos para a gente aqui no Brasil, que vão sendo liberados, né, constantemente, fora essa tese, né, de que a população mundial ela segue crescendo e ela precisa se alimentar, né? E vocês são consumidores de alimentos orgânicos? Não. Até hoje, pelo menos, não. Tradicionalmente, não. Eu acho que assim, eu acho que ele tem toda a razão, no sentido de que o alimento orgânico deve se tornar o ouro do futuro, sim, porque, né, nós, réis mortais, que não teremos acesso ao ouro, mas apenas ao latão, a gente vai continuar, né, com comida muito industrializada. Eu acho que realmente é isso, né? A comida orgânica vai ser muito valiosa cada vez mais no futuro, né? A redução dos espaços aí para plantio, perto do crescimento da população mundial. Então, eu acho que eu concordo aí com o vídeo, mas não sei se eu me animo muito com essa imagem de futuro, não. Se vocês me permitem, eu acho que o ouro do futuro será a água. Sim, é esse o meu palpite. Água. Água orgânica, vamos chamar. Faz bastante sentido, né? Faz bastante sentido. Mas eu acho que nós estamos construindo, né, a água cada vez mais escassa, a população cada vez maior, clima, né, cada vez mais irregular, com tendência a aquecimento, a água vai se tornando mais escassa. Já vivemos isso no Brasil. Inclusive para a agricultura, né? Inclusive para a agricultura. Já vivemos isso no Brasil. A destruição progressiva do Cerrado, por exemplo, está secando o interior do Brasil. A destruição da Amazônia vai secando o centro-sul do Brasil. Nós seremos parte dessa. Pois é. E agora que eu acho que tem muito em comum desse ponto, né, tanto da alimentação orgânica quanto da água, né, que você está trazendo aqui, Daniel e Fred, é a concretude. Quando a gente fala de criptomoedas, né, a gente está falando de um ambiente de especulação virtual, né, que as pessoas mineram com o computador ligado, mas a humanidade, ela, apesar disso tudo, eu acho que ela depende muito do concreto mesmo, do real. Por mais que a gente viva, às vezes, uma ilusão, que não é só das criptomoedas, mas acho que da internet, das redes sociais e da informação, né, disponibilizada pela internet, tudo isso, da democratização da informação, tudo isso vem se demonstrando cada vez mais, não só virtual, como ilusório também. É a modernidade líquida do Bauman, né?
Exatamente. Do concreto a gente depende ainda, por menos que pareça. De água, de alimentação, minimamente, não vou nem dizer saudável, minimamente comestível, né? Porque o que a gente tem hoje, às vezes, é assustador, né? Então, vamos depender sempre, né? Nós temos uma realidade material objetiva que é insuperável. Sobre o Bitcoin, tem um dado que eu acho que ilustra de uma forma espetacular o quanto ele é descolado do mundo real, né, e das necessidades do mundo real que nós temos. O processo de mineração, ele, com o passar do tempo, ele vai ficando, pela própria configuração do sistema, né, cada vez mais complexo. Então, hoje, o consumo de energia elétrica da rede do Bitcoin é uma coisa absolutamente assustadora, né? Há uma estimativa, na verdade, existe uma certa controvérsia, mas há uma estimativa, inclusive tem um site que mostra isso. A última vez que eu li esse site, uns meses atrás, se o Bitcoin fosse um país, ele já estaria entre os 30 que mais consomem energia elétrica no mundo. Uau. Ele estava na frente da Dinamarca e do Marrocos. Marrocos é um país de 30 e poucos, 40 milhões de habitantes. A Dinamarca é um país com uma população pequena, mas altamente industrializada. Quer dizer, no mundo no qual nós estamos falando, né, de carências cada vez maiores, de aquecimento global batendo as portas, como é que nós temos um sistema, né, que consome mais energia que países? É um pouco surreal, né? Os defensores do Bitcoin afirmam que o sistema financeiro bancário tradicional também consome mais energia que países inteiros. É verdade. Bom, mas pelo menos eles, de fato, né, entregam o que eles prometem. Transferências, funcionamento da sociedade. Eu acho que esse não é o caso do Bitcoin, que é, acima de tudo, um fetiche, né? Um fetiche ideológico. Isso aí. Olha, a gente tem tanto tema nesse... A gente não imaginava, né, Aline, que seria alguma coisa tão complexa. Óbvio que não é desmerecer a complexidade do tema, mas a gente imaginou que a gente poderia se satisfazer com um episódio e, obviamente, não é o caso. A gente já combinou aqui com o Daniel um retorno para continuarmos debatendo, né, toda a aplicação política, né, os dilemas aí do Bitcoin, o futuro do Bitcoin, até para o Brasil também acho que é um tema que a gente pode especular aqui, né, refletir, se a gente está nesse caminho também. Então, eu gostaria de proceder ao nosso encerramento aqui, nos despedir de mais um episódio do Trilegal Podcast. Agradecer a todos por estarem aqui com a gente até o final do episódio. Agradecer nosso convidado de hoje, Daniel Kozinski, que retornará logo para um novo episódio. E deixar então contigo aí a palavra, Daniel, para se despedir do nosso público. Queria agradecer Frederico, Aline também, pelo convite. Foi um prazer discutir aqui, conversar com vocês. Também agradecer já de antemão pelo convite para retornar, será um prazer também. Temos muitos outros assuntos aí para serem interessantes tratar. A moeda digital chinesa, né? O que pode acontecer nesse sentido em função da guerra na Ucrânia, das sanções contra a Rússia, a visão dos Estados Unidos sobre a moeda digital chinesa também é muito interessante. Enfim, eu estou à disposição aí de vocês e espero voltar em breve. Perfeito. Aline? Olha, eu estava vislumbrando aqui mais um episódio, mas agora com essas indicações eu já estou pensando em mais uns 2 ou 3. É por aí. Chamar o Daniel para ser o consultor de economia aqui, daquela carência que a gente tem. Olha demais, eu confesso, eu sou dessas. Olho demais para os assuntos políticos, sociais, e quando falo dos econômicos, eu contorno, né? E aí fica uma lacuna de coisas que precisam ser discutidas, que fazem parte do cotidiano e que eu não sei a respeito. Então, feito esse adendo, eu me despeço dizendo que vamos ter outros episódios, com certeza, com a sua presença. Muito obrigada, viu, Daniel? E obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. Até a próxima semana. É isso aí, gente. Então, a gente daqui a pouco está criando a nossa carteira de investimentos Trilegal. Esse é o destino aqui agora. Mas é isso. Por hoje é só. Deixem aí o seu like, a sua curtida, se inscrevam no nosso canal.
ativem o sininho de notificações, comentem, compartilhem. Comentem aí o que vocês querem saber mais dessa questão das moedas digitais, né, das bitcoins, criptomoedas. E a gente retorna semana que vem, né, com mais um convidado nessa série da segunda temporada do Trilegal Podcast. Obrigado, gente. Obrigado, Daniel, Aline. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Bom. Pois é. Comida orgânica, voz orgânica, isso é o ouro. Criptonarração de Sirigaita no máximo sustenta uma ausência forçada do verdadeiro talento humano, o narrador que merece mais... Gente, melhor garantir o meu aqui e só anunciar para nossa comunidade Trilegal que semana que vem tem mais um episódio novinho, com um convidado novinho do seu podcast preferido em relações internacionais. Ouvi dizer que vem direto da Rússia. Vem cá, não é aquele Demogorgon que arranjaram lá não, né? Muito bem, nos vemos lá. Money, get away, get a good job with more pay in your case.